A mente natural, sendo o invólucro e o continente dos graus superiores da mente humana, é reagente, e se os graus superiores não são abertos, age contra eles, mas se são abertos, age com eles. No artigo precedente, mostrou-se que a mente natural, sendo o último grau, envolve e encerra a mente espiritual e a mente celeste, que são superiores quanto aos graus. Aqui agora é preciso demonstrar que a mente natural reage contra as mentes superiores ou interiores. O que faz com que ela reaja é que ela as envolve, as encerra e as contém, e isso não se pode fazer sem reação, pois, se não reagisse, os interiores ou as coisas encerradas se relaxariam e se lançariam fora, e assim se espalhariam de um lado e de outro. Seria como se as túnicas em torno do corpo humano não estivessem em reação. As vísceras, que são os interiores do corpo, se escapariam, e assim se espalhariam por lá e por cá. E seria como se a membrana, que envolve as fibras motrizes de um músculo, não reagissem contra as forças dessas fibras nas ações. Não somente a ação cessaria, mas ainda todos os tecidos interiores se dissolveriam. Dá-se o mesmo com todo o último grau dos graus de altura, como consequência da mente natural, respectivamente aos graus superiores. Pois assim, como já foi dito, há 3 graus da mente humana: o natural, o espiritual e o celeste. E a mente natural está no último grau. Se a mente natural reage contra a mente espiritual, é também porque a mente natural é composta não somente de substâncias do mundo espiritual, mas ainda de substâncias do mundo natural, como foi dito acima, número 257, e que, por sua natureza, as substâncias do mundo natural reagem contra as substâncias do mundo espiritual, pois as substâncias do mundo natural são em si mesmas mortas e são postas em ação externamente pelas substâncias do mundo espiritual. E as substâncias que são mortas e postas em ação externamente resistem segundo sua natureza, e assim reagem segundo sua natureza. Por isto pode-se ver que o homem natural reage contra o homem espiritual e que há combate. É a mesma coisa dizer o homem natural e o homem espiritual, ou dizer a mente natural e a mente espiritual. Pode-se ver por estas explicações que, se a mente espiritual foi fechada, a mente natural age continuamente contra o que pertence à mente espiritual e teme que dela influa alguma coisa que perturbe seus estados. Tudo o que influi pela mente espiritual vem do céu, pois a mente espiritual, na forma, é o céu. E tudo o que influi na mente natural vem do mundo, pois a mente natural, na forma, é o mundo. Donde se segue que a mente natural, quando a mente espiritual foi fechada, reage contra todas as coisas do céu, e não as admite em si, senão tanto quanto servem de meios para adquirir e possuir as coisas que pertencem ao mundo. E quando as coisas que pertencem ao céu servem de meios à mente natural para seus fins, então estes meios, embora apareçam celestes, tornam-se, não obstante, naturais. Com efeito, o fim as qualifica, pois se tornam como os científicos do homem natural, nos quais interiormente nada há da vida. Mas como os celestes não podem ser conjuntos aos naturais, de maneira que façam um, eles se separam por consequência,
e os celestes nos homens inteiramente naturais se colocam por fora no circuito, em torno dos naturais que estão por dentro. Daí vem que o homem inteiramente natural pode falar dos celestes e os pregar, e mesmo os fingir por atos, embora interiormente pense contra eles. Age desta maneira quando está só, e da outra quando está em uma assembleia. Mas no que segue se dirá mais sobre este assunto. A mente natural ou o homem natural, pela reação nascida com ele, conata, age contra as coisas que pertencem à mente espiritual ou ao homem espiritual quando se ama e ama ao mundo acima de todas as coisas. Então, sente também prazer nos males de todo gênero, tais como os adultérios, as fraudes, as vinganças, as blasfêmias e outros semelhantes. E então ele reconhece mesmo a natureza como a criadora do universo e confirma todas as coisas por seu racional. E, após as confirmações, os perverte, ou sufoca, ou repele os bens e os veros da igreja e do céu, e, enfim, ou foge deles, ou os tem em aversão, ou os odeia. E isso em seu espírito e mesmo em seu corpo, tanto quanto, segundo seu espírito, ousa falar com os outros, sem temer a perda de sua reputação, de que tira honra e proveito. Quando o homem é tal, fecha sucessivamente e cada vez mais estreitamente a mente espiritual. As confirmações do mal pelos falsos o fecham principalmente. Vem daí que o mal e o falso confirmados não podem ser extirpados depois da morte. São extirpados somente no mundo pelo arrependimento. Mas inteiramente diferente é o estado da mente natural quando a mente espiritual foi aberta. Então a mente natural está disposta a obedecer à mente espiritual e é subordinada, pois a mente espiritual age pelo superior ou interior na mente natural e afasta as coisas que aí reagem, e se adapta às que agem da mesma maneira com ela. Por isso é sucessivamente retirada a reação superabundante. É preciso que se saiba que nos muito grandes e nos muito pequenos do universo, tanto vivos como mortos, há ação e reação. Daí o equilíbrio de todas as coisas. Este equilíbrio é retirado quando a ação ultrapassa a reação e, reciprocamente, dá-se o mesmo com a mente natural e a mente espiritual. Quando a mente natural age pelos prazeres de seu amor e os encantos de seu pensamento, que em si mesmos são males e falsos, a reação da mente natural repele as coisas que pertencem à mente espiritual, fecha as portas a fim de que não entrem, e faz com que a ação se opere pelas coisas que concordam com sua reação. Assim se fazem a ação e a reação da mente natural, que são opostas à ação e à reação da mente espiritual. Daí a mente espiritual se fechar, como quando uma espiral se retorce. Ao contrário, se a mente espiritual está aberta, então a ação e a reação da mente natural são em sentido inverso, pois a mente espiritual age pelos superiores ou interiores, e ao mesmo tempo pelas coisas que, na mente natural, foram dispostas para obedecer pelos interiores ou exteriores, e retorce a espiral na qual há a ação e a reação da mente natural. Pois esta mente natural, como se sabe, é por nascimento oposta às coisas que pertencem à mente espiritual.
Ela tem isso dos pais pelo hereditário. Tal é a mudança de estado que é chamada reforma e regeneração. O estado da mente natural antes da reforma pode ser comparado a uma espiral que se torce ou se volta para baixo, mas após a reforma pode ser comparada a uma espiral que se torce ou se volta para cima. É por isso que o homem antes da reforma olha para baixo, para o inferno, mas depois da reforma olha para cima, para o céu.